Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de vetores e uma iniciação à geometria analítica, capítulo 7, exercício número 20. Vamos ao enunciado. Letra A. Dê equações da reta R que passa pelo ponto P igual 2, menos 2 e 3 e é perpendicular ao plano π x menos y mais 3z menos 2 igual a zero. Então, vamos começar aí resolvendo a letra A, depois eu leio os outros itens, tá? Então, ele quer uma equação de uma reta R, tá? Então, vamos escrever aí os três tipos de equações para a reta R. Vamos a geral, paramétricas e simétrica. Passa pelo ponto P, então ele forneceu um ponto, e essa reta é perpendicular ao plano P. Então, vou fazer a representação aqui para facilitar. Então, aqui eu vou desenhar o plano π. Essa reta R é perpendicular ao plano, então eu vou desenhar aqui, ó, a reta R, formando 90 graus, tá? Então, o que a gente tem de informação? Tem um ponto P, vou colocar o ponto P aqui em cima da reta. Para escrever a equação da reta, né, começando pela geral, a gente precisa de um ponto conhecido, nesse caso o ponto P, mais um parâmetro, vou criar o lambda, vezes um vetor diretor da reta, tá? Esse ponto X é um ponto qualquer do espaço, x, y e z. Esse ponto P tem que ter coordenadas conhecidas, x0, y0, z0, mais lambda, que multiplica um vetor R, que vai ter coordenadas Rx, Ry e Rz, sendo que lambda pertence aos números reais, tá? Então, essa é a equação geral da reta. O ponto P a gente já tem. Esse vetor diretor da reta, que vou representar ele aqui, o vetor diretor da reta, pode ser qualquer vetor que dê essa direção, ou seja, qualquer vetor paralelo a ele. E como temos que o plano é perpendicular, do plano nós temos o vetor normal, que é a normal de π. Como que eu acho o vetor normal de π? As coordenadas são os coeficientes que acompanham as variáveis. Então aqui, ó, o que acompanha o x é 1, então a coordenada x é 1. O que acompanha o y é menos 1, então a coordenada é y menos 1. O que acompanha o z é 3, a coordenada é 3. Esse vetor normal vai ser o nosso vetor diretor. Então, a equação da reta R pode ser escrita x, y e z igual ponto P, que é 2, menos 2 e 3, essas coordenadas, mais um lambda que multiplica o vetor R, que vai ser o vetor normal, 1, menos 1 e 3, sendo que lambda pertence aos reais. Essa é a equação geral. Para escrever as equações paramétricas, uma equação para cada parâmetro, ficaria x igual a 2 lambda vezes 1, então mais lambda, y igual a menos 2, mais lambda que multiplica menos 1, então menos lambda, e z igual a 3, né? Z igual a 3, lambda que multiplica 3, mais 3 lambda, sendo que lambda pertence aos reais. Equação paramétrica de R, e podemos escrever a equação simétrica quando isolamos o lambda na equação. Então, na primeira equação, teríamos x menos 2 igual a lambda. Na segunda equação, ficaria com y mais 2 dividido por menos 1 igual a lambda. E na terceira equação, z menos 3 dividido por 3 igual a lambda. Como todos estão aqui igual a lambda, a gente pode escrever a equação como sendo x menos 2 igual. Esse sinal de menos pode vir aqui para cima, então fica menos y menos 2 igual
z menos 3 dividido por 3. Essa é a equação da reta R na forma simétrica. Bom, então a letra A está resolvida, que é escrever as equações da reta R. Na letra B, calcule a intersecção de R com o plano π. Então, quer saber qual é esse ponto aqui, ó, que eu vou chamar de ponto Q, tá? Então, o que a gente procura aqui é a intersecção R intersecção com o plano π. Então, eu tenho que o ponto da reta depende de um parâmetro, lambda. Então, eu quero achar que satisfaça a equação desse plano. Então, eu tenho x, a reta R, né? Vou colocar aqui, eu tenho x igual 2 mais lambda, y igual menos 2 menos lambda, e z igual a 3 mais 3 lambda. Essa reta R tem que satisfazer o plano π, que é x menos y mais 3z menos 2, igual a 0. 4 equações, 4 incógnitas. Aí vou substituir o x, o y e o z na equação do plano. Então vai ficar o x, 2 mais lambda, então fica 2 mais lambda. Aí temos menos o y, que é menos 2 menos lambda, menos 2 menos lambda. Aí temos mais 3 vezes o z, sendo que o z é 3 mais 3 lambda, menos o 2, isso é igual a 0. Então agora ficou uma equação incógnita. Então a gente tem aqui 2 mais lambda, aqui mais 2, aqui mais lambda, aqui mais 9 e aqui mais 9 lambda, menos 2 igual a 0. Esse menos 2 pode cortar com esse menos 2, a gente vai ter lambda, 2 lambda, 11 lambda, 2 com 9 mais 11 igual a 0. Então temos que lambda é menos 11 dividido por 11, menos 1. Então, nosso ponto Q vai ter coordenada x igual 2 mais o lambda, que é menos 1. Então, a gente tem que a coordenada x é 1. Y igual menos 2 menos o lambda, que é menos 1. Então, vamos ter aí menos 2 mais 1, menos 1. E z igual 3 mais 3 vezes o lambda, que é menos 1. Então, vai ficar 3 menos 3, 0. Portanto, o ponto Q, que é a intersecção que ele pede, tem coordenadas 1, menos 1 e 0. E na letra C, ele diz, calcule a distância de P até π. Então, ele quer a distância de P até o ponto Q, que é a distância de P até o plano π. Então, se a gente criar ali um vetor PQ, ele quer saber qual é o módulo de PQ. Então, primeiro, quem é o vetor PQ? É Q menos P. Então, estamos criando aqui o vetor PQ, né? PQ. Então, a gente pega lá Q, que é 1, menos 1 e 0, menos o ponto P, que é 2, menos 2 e 3. Então, a gente vai achar as coordenadas de um vetor, que vai ser 1, menos 2, menos 1, menos 1, menos 2, então fica mais 1, né? Fica menos 1 mais 2, nada, menos 3, menos 3. Agora que a gente tem o vetor, para saber a distância, a gente calcula o módulo dele, que vai ser a raiz quadrada das coordenadas ao quadrado, menos 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais menos 3 ao quadrado. 1, mais 1, 2, com mais 9, 11. Então, temos aí que a distância de P até π é raiz de 11. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!